Olá, meu querido, minha querida, que a paz, que a graça, que a bondade, que o amor de Deus estejam com você e com a sua família, que o Senhor dos Exércitos, em sua infinita bondade e misericórdia, manifeste a glória dele aí na tua casa, no teu lar, na tua vida. Seja muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vinda a mais um estudo nosso do curso de aprofundamento bíblico, onde juntos, pelo poder do Espírito Santo, nós estamos estudando, nós estamos aprendendo um pouquinho a cada dia. A cada dia nós vamos crescendo, a cada dia nós subimos um degrau a mais rumo ao conhecimento bíblico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação. Louvado seja o nome do Senhor, porque você está aqui. Ontem nós falamos sobre os três discípulos, né, mais próximos de Jesus. Falamos de Pedro, de Tiago e de João, como Deus usou estes homens durante a presença de Cristo neste mundo e mais ainda, depois que Cristo foi para o céu, derramou sobre estes homens porção dobrada do seu Santo Espírito, enviou o Consolador, e estes homens foram instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. E por falar nos três discípulos, eu quero ler um trecho, um versículo, de um destes discípulos, que é o apóstolo João. Eu quero ler para você o Evangelho de João. Na verdade, eu quero ler para você o último versículo do livro de João. Na verdade, é o capítulo 21. Eu quero ler para você o versículo 25. Mas antes de ler, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus foi preso ali no Getsêmani, todos os discípulos fugiram, todos fugiram. Nenhum ficou. Pedro, a princípio, cortou a orelha de um soldado, Jesus colocou um lugar, Pedro pensou que Jesus ia conclamar ali os anjos, ia levantar ali uma rebelião e tomariam o poder de Jerusalém, só que não. Então, quando eles perceberam que de fato Jesus iria preso, e eles também iriam, fugiram todos, não ficou um. Mas João, o discípulo amado, João voltou e João foi o único discípulo que é mencionado, é o único que estava ali quando Cristo foi crucificado. O único discípulo que estava ali. E por falar na crucifixão de Jesus, na morte de Jesus, mais para frente um pouquinho, nós vamos separar aí uns 2 ou 3 estudos só para falar sobre isso. Existem muitas coisas que talvez você não saiba, sobre a morte de Jesus, sobre as horas que antecederam ali a morte de Jesus. Tá, mas João estava ali. João presenciou tudo o que aconteceu ali quando Cristo foi crucificado. João se apegou muito a Jesus. Coincidência ou não, João foi o único discípulo, eu disse isso para você ontem, que não morreu assassinado, né? Todos os discípulos morreram martirizados, né? Assassinados. Somente João que morreu de morte natural. Mas presta bem atenção no que João escreveu sobre Jesus. Olhe a profundidade, olhe a profundidade destas palavras do apóstolo João, o discípulo amado. João capítulo 21, nós vamos ler somente um versículo, que é o versículo 25. Querido Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui unidos para estudarmos a Tua palavra. E é por isso que ela está aberta, porque nós acreditamos que quando nós estudamos a Tua palavra, nós aprendemos mais sobre o Senhor, nós nos aproximamos mais do Senhor. Nós acreditamos, Pai, que quando lemos a Tua palavra, o Senhor fala conosco e nós nos tornamos mais íntimos do Senhor, porque a Tua palavra não só nos aproxima de Ti, mas também ilumina o nosso caminho, é uma luz para a nossa vida. Ilumina, Pai.
Ilumina a nossa vida com a tua palavra, no nome santo de Jesus. João capítulo 21, eu quero ler para você o versículo 25, que diz assim: Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Jesus fez muitas coisas e é importante lembrar que o ministério de Cristo, o tempo que Jesus realizou os milagres, as curas, foram de 3 anos. Mais ou menos 3 anos Jesus passou neste mundo fazendo milagres, curando, ressuscitando pessoas. Um dos milagres mais extraordinários de Jesus foi a ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscitou outras pessoas, como a filha de Jairo, por exemplo, né? Que Jairo foi ao encontro de Jesus, pedindo que Jesus ajudasse a sua filha, porque quando Jairo foi falar com Cristo, a filha de Jairo ainda estava doente. Mas quando Jesus estava indo para a casa de Jairo para curar a filha dele, Jairo recebe a informação, a triste notícia de que a filha tinha morrido. Mas mesmo assim Jesus foi, não para curá-la, mas agora para ressuscitá-la. Um grande milagre de Cristo. Mas no caso de Lázaro, é diferente. Pastor, por que é diferente? Porque Lázaro já estava morto há 4 dias. O corpo de Lázaro já estava entrando em estado de putrefação. Pastor, o que é isso? Já estava ficando podre. Você sabia que quando nós morremos, tudo vai embora, né? Os bichos comem tudo. Deus é mais, não quero nem falar sobre isso agora, está repreendido. Lázaro estava criando bicho em seu corpo, em suas carnes. O corpo de Lázaro, depois de 4 dias, era para estar entrando em estado de decomposição. Ou já está em estado de decomposição. Mas depois de 4 dias, Jesus ressuscita Lázaro. Agora tem um detalhe interessante que é importante eu mencionar para você. Que Jesus, quando chegou, quando Marta e Maria levaram a Jesus aonde Lázaro estava, no cemitério, Jesus pronuncia uma palavra. Jesus diz assim: Lázaro, vem para fora. Jesus mencionou o nome de Lázaro. Escute bem isso. Jesus deu o comando para Lázaro. Porque se Jesus só diz assim, vem para fora, a pedra já estava fora, né? A tumba estava aberta. Mas Jesus deu o comando para Lázaro. Se Jesus só diz, vem para fora, a palavra de Cristo tem tanto poder. A palavra de Cristo tem vida. Se Jesus tivesse dito, vem para fora, todos, ei, eu disse todos, todos os mortos que estavam ali naquele cemitério, que ouvissem a palavra de Cristo, o comando de Cristo, a ordem de Cristo, ressuscitariam. Como assim, pastor? Todos? Todos. É interessante que lá em Tessalonicenses, Paulo diz assim: ressoada a trombeta de Deus e ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus ressuscitará os mortos e já ressuscitou mortos só com a palavra. Há poder na palavra de Jesus. Mas, pastor, está falando ali de arcanjo, pastor. Você quer dizer que Jesus é um arcanjo? É isso, pastor? Porque na minha igreja eu aprendi que um arcanjo é um anjo, pastor. Amanhã. Amanhã eu vou conversar um pouquinho com você sobre o arcanjo e sobre um pouco do ministério dos anjos, tá bom? Amanhã a gente fala sobre isso. Mas fato é que
Jesus deu o comando e disse: Lázaro, a ordem é para você. A vida é para você, Lázaro. A ressurreição é para você, Lázaro. Vem para fora. A vida voltou. E Lázaro, então, todo mundo conhece a história, né? Virou música aí, músicas lindíssimas. Lázaro ressuscitou pelo poder da palavra de Jesus. E estes foi só um dos muitos milagres que Jesus fez. E que se tudo o que ele fez e falou fosse escrito, nem os livros do mundo inteiro caberiam às obras de Cristo. E este Jesus continua agindo, continua falando, continua realizando milagres. Acredite nisso, creia nisso, viu? Amanhã a gente volta. Vamos falar um pouquinho sobre o arcanjo? Vamos falar um pouquinho sobre Miguel? Vamos falar um pouquinho sobre os anjos. Até amanhã.